Meus amigos, a temporada tá acabando, a Bundesliga já foi, falta só um jogo que é a final da Copa da Alemanha pro Bayern, então já podemos começar a discutir o futuro da equipe, o que o Bayern vai fazer nessa próxima janela de transferências. Ou melhor, o que eu acho que o Bayern deveria fazer, quais posições vender jogadores e quais posições tem que contratar. Mas antes de a gente começar a falar posição por posição, eu quero fazer dois apontamentos muito importantes. Primeiro, a equipe do Bayern já é muito boa. Não à toa fez uma temporada histórica na Bundesliga. Não à toa, provavelmente vai ganhar a Pokal. É favorito contra o Stuttgart na final da Copa da Alemanha. E chegou na semifinal da Champions e só foi eliminado por várias circunstâncias, né? Mas foi eliminado só para outro gigante, outro time da elite, o atual campeão da Champions, que é o PSG. Então era um duelo de gigantes e algum super time tinha que ser eliminado. Então assim, e chegar na semifinal da Champions não é fácil. Ou seja, esse Bayern já é um time pronto. É um time que teria condições de ser campeão da Champions essa temporada. É um grande time. Eu acho muito injusto quem analisa só resultado e fala, o Bayern perdeu pro PSG, então os jogadores são medianos. Eu vi pessoas falando isso. O time do Bayern não é mediano, é um time de elite. Mas não quer dizer que não possa melhorar. E esse é o segundo ponto que eu queria fazer pra vocês. Mesmo se o Bayern fosse campeão da Champions, o que tinha condições de fazer essa temporada, mesmo assim, o Bayern tem como polir e melhorar ainda mais esse elenco. Até porque, mesmo que você ganhe um ano a Champions, para você se manter competitivo, você tem que trazer reforços. Porque senão você ganha um ano e para de competir nas próximas temporadas. Então, pro Bayern continuar disputando o título da Champions todo ano, tem sempre que trazer algo novo, e algo novo de qualidade. Então, eu acho que esses são dois pontos importantes. O time do Bayern já é muito bom, mas, obviamente, tem como melhorar, e eu vou falar isso nesse vídeo. E sobre reforços, eu fiz um vídeo exclusivo para membros que já saiu sobre oportunidade de mercado que o Bayern pode ficar de olho. Primeiro, o Konaté, que não vai renovar com o Liverpool, um ótimo zagueiro, e o Bayern talvez possa ficar de olho, eu vou comentar para lugar de quem nesse vídeo. E também Valverde e Tchouaméni. Qual dos dois brigadores do Real Madrid, os dois lutadores de UFC do Real Madrid, o Bayern poderia se aproveitar? Será que algum deles faz sentido pro Bayern? Se quer saber, vire membro. Voltando aqui, quero começar logo, né, pelos goleiros. O Bayern não precisa mexer nada no gol, essa é a minha opinião. Depois que o Neuer renovou, vai ser Neuer como titular e o Urbig para desafiar o Neuer. E daí, terceiro goleiro, eu acho que o Ulreich deve ficar, tem esse Prescott. No máximo um terceiro goleiro, caso precise, mas eu acho que não precisa fazer nada no gol. Então eu quero falar logo pra lateral direita, que eu acho que já é uma posição que o Bayern pode mexer sim. Porque hoje tem o Stanisic e o Laimer, que eu acho que são dois bons laterais. O Laimer foi um dos melhores laterais dessa temporada, então é um grande lateral. E o Stanisic, apesar de muitas críticas, eu acho que para ser reserva, ele tem um excelente nível. Tem vários times da Europa, sendo bem sinceros, que eu acho que gostariam de ter o Stanisic como jogador de elenco. Vários grandes times. Tô falando de time que briga por título todo ano. Então assim, eu acho que a lateral direita não precisa mexer muito. Mesmo assim, o Bayern já tá de olho em jovens promessas pra lateral direita. Tem um moleque, que é o Jivairo Reed, do Feyenoord, que o Bayern tem muito, mas muito interesse. Então pode ser uma opção, apesar de que saiu uma notícia essa semana de que o interesse do Bayern pelo Reed diminuiu, mas eu acho que é um nome que eles vão ficar de olho, então talvez trazer um terceiro lateral direito, uma jovem promessa, possa fazer sentido. Mas tirando isso, só faz sentido pro Bayern mexer na lateral direita se o Laimer for vendido. Ou traz essa nova promessa para ir desenvolvendo no clube para daqui a alguns anos ser titular, ou caso o Laimer seja vendido. Por quê? O Laimer só tem mais um ano de contrato e tá muito difícil de renovar com ele. Na verdade, ele e a diretoria brigaram. Se vocês querem saber o que aconteceu, assistam o último vídeo. Eu comentei um pouco sobre isso no Giro de Notícias. Mas então tem uma chance do Laimer ser vendido. Talvez não, talvez ele fique a próxima temporada. Mas se o Laimer for vendido, tem que contratar um novo lateral direito de nível titular do Bayern. Se não, eu acho que é só isso. Só trazer um jovem promissor ali e deixar o time desenvolvendo. Agora, o grande problema nas laterais do Bayern é a lateral esquerda. Porque todo mundo reclama do Stanisic. O Stanisic não é bom para ser titular do Bayern. Mas claro, ele é um jogador para ser reserva do Bayern. Ele foi titular essa temporada porque o Ito e o Alphonso Davies vivem machucados. O grande problema do Bayern é que na lateral esquerda, os dois jogadores, tanto o Davies, que é o titular, quanto o Ito, que é o reserva, não param de se machucar.
O Davies, depois do jogo da volta contra o PSG, que ele nem jogou o jogo inteiro, se machucou de novo. Assim, realmente tá ficando muito difícil defender o Davies, a continuidade dele no Bayern. Porque é um cara que, apesar de ser muito bom, é um cara que não joga, porque ele não fica saudável. E daí, a minha opinião é que o Bayern deveria vender o Davies e o Ito. Devia vender os dois, ou pelo menos um dos dois. Porque não dá pro Bayern ficar com uma posição que todo mundo que joga naquela posição tá machucado. O Bayern tem que ter alguém saudável ali. Então, se eu fosse o Bayern, eu venderia os dois, ou pelo menos um dos dois, e traria substitutos. Eu acho que é isso que o Bayern tem que fazer. Obviamente, você não pode vender e não contratar, então você tem que vender e trazer um substituto. E o problema é que as posições de laterais estão muito ruins. Não à toa, eu vejo muita pessoa reclamando: ah, o Laimer é meio campista, não é lateral. Não, no futebol, hoje em dia, você tem muita troca de posição. Tem jogadores que é de uma posição e ele vira de outra. O Laimer, nesse caso, era um meio-campista que virou lateral. E esse movimento de meio-campista na lateral tá acontecendo muito no futebol atualmente, porque o mercado de laterais tá muito ruim. Tem muitas poucas opções, principalmente que estão à venda, né? Porque, Hakimi, Nuno Mendes, esses caras não vão sair do PSG. Então, o que pode ser vendido não tem opções na lateral. Por isso que tá essas improvisações, e o Laimer é um cara que deu certo na lateral. Hoje ele é lateral. Então, assim, o problema das posições de lateral é que não tem jogador quase no mercado. São poucos. Mas tem um na lateral esquerda que eu pensei que, na minha opinião, foi uma sacada genial que eu pensei. Não é barato, mas que eu acho que o Bayern podia ficar de olho, e eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Provavelmente vai sair na terça. Vou ver, né, porque vai que sai alguma coisa mais urgente, mas provavelmente na terça eu vou fazer um vídeo de um substituto pro Davies. Agora vamos pro meio-campo. Aqui o Bayern já tem o Kimmich, que é um meio-campista experiente, e tem dois jovens, que é o Pavlovic e o Bischoff. O Goretzka vai sair, né? Ele não vai renovar o contrato, então ele vai sair de graça. E, pra mim, o Bayern tem que trazer um substituto pro Goretzka. E um cara mais do perfil Goretzka, né? Porque Bischoff, Pavlovic e Kimmich são muito aqueles meio-campistas que tratam a bola com carinho, que regem o jogo. Eu acho que seria interessante pra compor elenco ter um cara um pouco mais forte, um cara que cobre campo, um cara intenso, de marcação. Mas também não pode ser um cara só sobre isso, senão vai ser o novo Palhinha. Então tem que ser um cara que tem um mix, um cara mais físico, mas que também seja bom com posse de bola. Pra mim, o melhor nome, eu já falei pra vocês várias vezes, é o Ederson da Atalanta, porque não é muito caro, eu acho que ele não seria titular absoluto, então seria bom pra desenvolver o Pavlovic e o Bischoff, e é um cara que tem nível, um cara que chegaria, já é um jogador pronto, não é um jovem, ele é um cara que já tem 26, 27 anos, chegaria e daria impacto. Obviamente, aqui o Bayern também pode trazer um titular, tipo Valverde, Tonali e Bruno Guimarães, poderia ser uma opção, mas eu acho que o Bayern nem quer fazer isso, porque Pavlovic e Bischoff são dois jovens que já têm nível, já têm um ótimo nível e que são muito promissores, então também não vale a pena você sacrificar o desenvolvimento de jovens talentosos para trazer um cara assim. Mas eu acho que o Bayern tinha que ser um pouco ambicioso e trazer um cara mais pronto que daria impacto, mas que não seria titular absoluto, um cara para brigar por posição e de um perfil um pouco mais físico, um pouco mais de correria. É o que eu faria. Enquanto isso, o Bayern já tem um planejamento diferente. O Bayern quer contratar o Einhorn, que é uma jovem promessa de 16 anos da Bundesliga, um jovem muito que dizem ser muito talentoso, desse perfil Kimmich, Toni Kroos. Então o Bayern quer garantir esse jovem, porque esse perfil de meio-campista também é muito raro. E o Bayern quer dar minutagem pro Einhorn. Vamos ver se essa contratação vai acontecer ou não, porque o Manchester City também tá atrás dele. E o planejamento do Bayern é trazer esse jovem de 16 anos e trazer outro jovem de volta, que é o Asseco. É um jovem do Bayern, que tá emprestado no Hannover, e o Bayern quer dar uma chance pra ele. Também é um jovem, tem 20 anos. Eu não acho que seja um planejamento ruim, porque pode dar certo, mas eu acho que vai ficar um meio-campo muito jovem. Tirando o Kimmich com 31 anos, o meio-campista mais velho do Bayern seria o Pavlovic com 22. Eu acho que faltaria experiência no meio de campo do Bayern. É um movimento arriscado, dependeria muito do quão pronto chegaria o Einhorn e o Asseco, o quanto de impacto imediato eles conseguiriam dar. É um planejamento arriscado. Eu só acho que seria um pouco melhor esse planejamento do Bayern, com Einhorn e Asseco, primeiro, se eles jogarem bem, e segundo, se o Bayern trouxer o Jairo Reed. Por quê? Como assim? Trazer um lateral direito pro meio campo? Não, porque se você tem o Jairo Reed e o Stanisic pra lateral direita, na pior das hipóteses, você pode jogar o Laimer pro meio de campo de volta. Então resolveria alguma coisa. Mas assim, vamos ver o que o Bayern vai fazer. Eu contrataria um substituto pro Goretzka mais pronto. Um cara com energia nova,
mas que já chega e pode dar impacto imediato. É a minha opinião. Agora o ataque. O Bayern eu acho que só precisa trazer reservas novos. Porque, ó, na ponta direita já tem o Olise titular, Leonard Kohl reserva. Meio atacante, já tem Gnabry e Musiala. Já tem 2, tá ótimo. Daí o problema é ponta esquerda, falta um ponta esquerda reserva pro Luiz Dias e falta um centroavante reserva pro Harry Kane, porque o Nicolas Jackson não vai ficar a próxima temporada. Então, pra mim, no ataque é um centroavante reserva e um ponta reserva. O Bayern tem muito interesse no Anthony Gordon, que eu acho que seria um reserva de luxo, seria uma baita contratação. Mas meu medo de trazer o Gordon é o Bayern trazer só o Gordon pro ataque e não trazer um centroavante reserva, o que pra mim seria um problema. Porque, ó, hoje no Bayern tem o Nicolas Jackson e também tem o Guerreiro. O Guerreiro, apesar de ser lateral de origem, hoje ele é meio atacante no Bayern e o Guerreiro também vai sair. Ou seja, sairiam 2 jogadores ofensivos e entraria só o Gordon. E a nossa maior crítica essa temporada é que o Bayern já tá com um elenco curto, principalmente nos reservas do ataque. E ia ficar mais curto ainda, ia ter menos opções ainda. Então, se eu fosse o Bayern, traria 2 jogadores para ataque. Daí eu acho que ficaria o suficiente. Um centroavante reserva e um ponta reserva. Se for muito caro fazer os 2, então, na minha opinião, apesar de eu adorar o Gordon, eu contrataria um outro jogador mais barato para ponta esquerda e traria um centroavante reserva. Pode ser para ponta esquerda, talvez um super talento, tipo Said Almala, Malik Fofana, que apesar de ser muito talentosos, são menos provados e são mais baratos, coisa de 40, 45 milhões de euros. Então é um pouco mais barato e dá pra você trazer um centroavante reserva. E para ser reserva do Kane nem precisa ser grande coisa. Eu vou fazer um vídeo só sobre o Nicolas Jackson, mas sendo bem sincero, o Nicolas Jackson não deixou a desejar essa temporada. Apesar de muitas pessoas zoarem o Jackson, cara, pra um reserva, ele fez o suficiente. Ele entrou e fez os golzinhos dele. Então você não precisa também de um super centroavante reserva. Então vamos resumir. Se eu fosse o Bayern, eu trocaria a lateral esquerda, não por conta de qualidade, mas por saúde, por uma questão dos jogadores sempre se machucarem. Trocaria a lateral esquerda. Talvez traria um lateral direito reserva para trazer mais qualidade aqui, profundidade de elenco para lateral direita e para desenvolvendo. Um cara promissor, que é o que o Bayern quer fazer. Na zaga, eu esqueci de comentar a zaga, né? A zaga não precisa fazer muita mudança. Já tem Stanisic, que pode jogar de zagueiro. Já tem o Ito, que pode ser zagueiro também, apesar de que eu tô pedindo pra vender ele. E tem o Kim Min-jae, o Pamecano e o Jonathan Tah. O Pamecano e o Jonathan Tah são os titulares, então a única questão aqui da zaga é se o Kim Min-jae for vendido. Se o Bayern vender o Kim Min-jae, tem que trazer um substituto. Se não, não precisa nem mexer na zaga. Eu acho que aqui não é o problema. Se o Kim Min-jae for vendido, contrata um outro. Se não for vendido, deixa como tá. Daí, meio campo, trazer um substituto pro Goretzka. Ataque, ponta esquerda reserva, centroavante reserva. Eu acho que é esse o resumo que eu tenho pra fazer pra vocês. Eu queria muito que vocês deixassem nos comentários jogadores que vocês gostariam que o Bayern contratasse pra cada uma dessas posições que eu falei. Pensando nos jogadores, nas posições que eu falei, quem vocês contratariam. Eu acho que essa pode ser uma discussão muito interessante nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam, compartilhem. Valeu!